Fala, molecadinha, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um resumão? E o nosso resumão dessa semana, pela aula de História do Centro de Mídias, na verdade de quarta e de hoje, né, que é a aula 1 e 2, o tema foi, fica comigo e vamos ver. A circulação e a interação entre os povos, do final da Antiguidade até a Era Medieval. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a circulação, interação, né, conhecimento, troca de experiências entre os povos da Europa, né, e Oriente Médio, do fim do Império, da Idade Antiga para a Era Medieval, tudo bem? Então vamos nessa, fica comigo, hein? Não vai embora. Bom, vou falar um pouquinho para vocês aqui então hoje sobre, na verdade, trocando, né, 6 por meia dúzia, vamos falar sobre o fim do Império Romano, né? Não vou falar tudo sobre o fim do Império Romano, porque ainda tem mais um trecho semana que vem para vocês ainda. Porém, nós vamos destacar coisas muito importantes, né? Sobre o fim do Império Romano. Vamos falar sobre o trânsito entre povos e o final desse império, tudo bem? Então vamos lá. Então eu queria deixar aqui para vocês algumas coisas logo de início, que nós vamos começar a entender alguns conceitos. Então, sobre o fim do Império Romano, que eu já destaquei, né, que a gente vai entender um pouquinho ao longo dessa aula. Falar um pouquinho sobre a imigração dos povos nórdicos, que os romanos chamavam de bárbaros, né? Nós vamos entender também quem são esses povos, nórdicos e árabes, né? Do século I ao século V depois de Cristo. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que é imigração. Imigração ou migração, né? Imigração ou migração, nós estamos falando sobre trânsito de povos, por N motivos. Por invasões de terra, por guerras, por fome, por questão de moradia, né? Por questão de falta de alimentação, tudo isso pode gerar imigração de povos, certo? De um território para o outro. Isso nós já vimos lá desde a pré-história, né? Quando os seres humanos eram nômades, que eles ficavam mudando de lugar para lugar. Só que no caso do fim do Império Romano, muitas dessas migrações foram motivadas inclusive pelas questões do Império Romano. Porque o Império Romano, como nós vimos nas aulas passadas, ele se expandiu tanto, né, ao longo da Europa, da Ásia, do Oriente Médio e da África, que começou a interferir na economia local de vários povos, né, que não pertenciam propriamente à cultura romana. Então, muitos desses povos, por questão do escravismo, questão de guerras do Império, né, esses povos começaram a migrar. E tem também uma expansão religiosa que a gente vai ver agora, tudo bem? Então, essa questão de migração tem um motivo, não foi por acaso, né? Aí, a questão religiosa, que ele fala sobre a expansão do cristianismo. Nós percebemos que desde o nascimento de Cristo, que como ser humano, né, como sujeito histórico, que nasceu num povo que pertencia ao Império Romano, era escravo do Império Romano, que eram os povos árabes, né, ali da região do Oriente Médio, né, no caso os judeus, né, que não eram árabes, mas estavam naquele contexto ali da região do Oriente Médio, como os povos árabes. E o povo onde Jesus nasceu, que nós chamamos hoje da região de Israel e Palestina, né, os hebreus do passado, eles tiveram essa questão do escravismo e teve muitas revoltas, né? Então, quando Jesus nasce, que ele começa a falar um pouquinho sobre as suas ideias de vida e tudo, até o seu falecimento, ele vai ter pessoas que vão seguir alguns dos seus ensinamentos, né? E vão levar essas filosofias de vida, que nós podemos chamar depois de uma religião, podemos chamar de cristianismo, e vai começar a expandir isso. E isso vai começar a pôr medo no Império Romano, porque o Império Romano vai começar a perder o controle desse conceito religioso, ainda mais o conceito religioso que pregava o monoteísmo, né? A crença em um Deus só, e não o politeísmo como os romanos cultuavam e tudo, né? Vários deuses e tudo mais. Então o cristianismo começou a expandir tanto no continente africano, na Etiópia propriamente, quanto, que nós chamamos hoje de Etiópia, né, que eram os povos do reino de Axum, tanto no Oriente Médio, e vai começar a migrar para algumas terras dentro do Império Romano. Então isso também vai começar a tremer um pouquinho as bases do Império Romano. Então, como eu falei, primeiras questões de migração vão começar a tremer um pouquinho o Império Romano, porque muitos dos povos que estavam começando a migrar estavam indo para dentro de Roma ou para dentro do Império Romano, né? Do Império Romano. Como eu citei, os povos nórdicos, né, que os romanos chamavam de bárbaros, os povos nórdicos são do norte da Europa. Então, Holanda, Inglaterra, França, Alemanha, são esses povos, né, Irlanda, são esses povos que começaram a migrar do norte da Europa para
o sul da Europa, principalmente dentro do núcleo do Império Romano que ficava em Roma até então, né? E depois, que nem eu citei agora há pouco, a questão do cristianismo começou a se expandir. Então esses dois fatores de migração dos povos nórdicos e árabes e a questão do cristianismo começou a dar uma tremida no Império Romano. Esse tempo histórico que eu estou citando para vocês, isso já desde 200 anos antes de Cristo até o século V depois de Cristo. Então, por volta de 700 anos, o Império Romano começou a tremer, as bases, o seu controle, todo o seu poder começou a entrar em declínio, né? A gente vai continuar vendo. E também tem a questão do enfraquecimento militar e comercial. Então, com muitos povos migrando de fora para dentro, começou a enfraquecer as bases militares, que muitas das bases militares romanas usavam mão de obra de outros povos também, e também a questão comercial, porque muitos dos povos que estavam migrando também traziam uma bagagem comercial muito grande, como os povos nórdicos já tinham suas formas de comércio, como os árabes tinham suas formas de comércio. Isso começou a atrapalhar um pouco a estrutura econômica do Império Romano. Também a crise no sistema escravista. Vou vir um pouquinho mais para cá agora, tá? A crise no sistema escravista, que a gente entende que no mundo antigo, o Império Romano ele se baseava principalmente na mão de obra escrava dos povos que eram colonizados por ele. Como eu já citei com vocês, lá o Centro de Mídias também, essa mão de obra escrava se dava pelos povos colonizados. A cultura desses povos era mantida, não era mudada a cultura, como os portugueses eram aqui no Brasil com os índios, né, com os africanos. Porém, se usava todos esses povos que eram escravos, se usava toda a mão de obra deles para poder manter esse império, as regalias desse império. Os romanos, propriamente dito, praticamente não trabalhavam, se preocupavam mais com algumas questões políticas e de distração cultural, enquanto os povos colonizados eram esses escravos que faziam toda a manutenção do império, faziam o império caminhar, sustentar. Então, quando há uma crise no escravismo, porque os povos colonizados começam a questionar esse sistema, começa a ter também essa digamos assim, essa desestruturação do império, né? A engrenagem do império começa a se quebrar, né? Divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente por Diocleciano e Teodósio. Essa divisão durou do século 3 ao século 4 depois de Cristo. Então, por volta do século 3 e 4 depois de Cristo, começa a ver os imperadores, o Diocleciano e o Teodósio, começam a pensar em dividir o império em dois, para que continuasse se mantendo o controle, porque senão, se mantesse o império, digamos assim, de uma forma concentrada, continuasse se mantendo, uma hora o império ia rachar, uma hora ia ruir e talvez os imperadores romanos não tivessem mais controle. Então o Diocleciano e depois o Teodósio, esses dois imperadores romanos do século 3 e 4, começaram a pensar em uma forma de manter o império sem ele se destruir de uma vez e perder o controle. Então a ideia que eles tiveram foi dividir o império em dois, entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império Romano do Ocidente com a capital em Roma, como era a capital principal mesmo do Império, e o Império Romano do Oriente em Constantinopla, que seria hoje a região da Turquia, mais para o Oriente Europeu, já quase na Ásia, né? Aí ele mostra que o fim do Império Romano do Ocidente em Roma se deu em 479 d.C. com a invasão dos povos bárbaros. Então, já por volta do século IV para o século V depois de Cristo, as invasões continuaram e o Império Romano do Ocidente, propriamente em Roma, não conseguiu mais ter esse controle que estava vindo tendo, mesmo com o Império dividido em dois. Então, com a última invasão dos povos bárbaros, né, que eles chamavam, né, dos povos nórdicos, principalmente os povos francos, né, que seriam hoje um pouco da cultura francesa, e também ali próximo da Alemanha, começou a invadir de vez o Império Romano, no caso do Ocidente, em Roma, e em 479, o último imperador, que era o Rômulo Augustus, caiu do poder. E o mais irônico disso, dessa história do Império Romano, é que o primeiro rei romano, lá atrás, como nós já havíamos discutido, né, se chamava Rômulo. Lembra lá da mitologia do Rômulo e Remo, né, os irmãos? Foram criados pela loba, né? O primeiro, então, rei romano se chamava Rômulo. E o último imperador romano do Ocidente também se chamava Rômulo. Então isso é muito interessante na história romana, né? Essas contradições, né? E então, em 479, os povos bárbaros germânicos, né, e francos invadiram pela última vez o Império Romano do Ocidente, a última invasão mais forte, assim, que desestruturou totalmente, e o imperador Rômulo Augustus caiu do poder. Então, no caso, o Império Romano do Ocidente em Roma caiu.
Porém, o Império Romano do Oriente ainda se manteve por mais 1000 anos, do século V, que é quando caiu do Ocidente, ao século XV, por volta do século XV, 1453 depois de Cristo. O Império Romano do Oriente se manteve, né, até o século XV depois de Cristo, né, em Constantinopla, que é a região hoje da Turquia, né, por um outro contexto. E o imperador que era os imperadores do Oriente conseguiram ainda se manter mesmo com os povos, os mouros e tudo, né? Hoje eu vou falar só até aqui, porque ainda tem mais discussão semana que vem sobre esse contexto, né, dessa circulação dos povos, a interação, né, do fim da Idade Antiga para a Era Medieval. E, porém, é bom vocês terem essa base, porque quando nós entendemos o fim do Império Romano, no caso do Ocidente, a gente está entendendo que muitas das migrações o Império Romano não conseguiu ter tanto controle, né? A expansão do cristianismo, a questão comercial e do escravismo que começou a se desestruturar devido ao próprio questionamento desses povos colonizados, né? E os povos bárbaros, que eles chamavam, né? Os nórdicos, começaram também a questionar, né? E os nórdicos também tinham uma coisa interessante, né? Quando os nórdicos invadem o Império Romano, eles também vêm com duas questões. Primeiro, que eles vêm com uma questão ancestral da religiosidade deles, né? Que também era uma religiosidade politeísta. O deus deles, que era o deus Odin, né? Que seria o pai do Thor, né? Que nem foi citado lá no Centro de Mídias, que vocês conhecem um pouco dessa história. Só que na última invasão, muitos dos povos nórdicos que invadiram o Império Romano do Ocidente, eles também já tinham a bagagem do cristianismo. Eles também levaram um pouquinho do cristianismo para o Império Romano. Claro que na invasão no século V do Ocidente, do Império Romano do Ocidente, o Império Romano também já tinha começado o processo de transição da religiosidade mitológica para o cristianismo também. Mas é interessante observar esses fatos, porque a religiosidade e o cristianismo também ajudou um pouquinho a criar um novo mundo medieval, que nós vamos falar mais para frente. Tá bom, galerinha? Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Isso também é muito bacana, muito interessante. Tem bastante assunto. Tá bom? Então é isso, né? Por hoje. E como eu venho dizendo pra vocês, nesse momento ainda, acredito que logo logo podemos melhorar, né? Deus quiser, tem uma vacina aí que tá chegando pra gente, né? Mas nesse momento ainda, hashtag fique em casa. E se precisar sair realmente, hashtag, como sempre, use a máscara, tá bom, molecadinha? Precisamos nos cuidar e cuidar dos outros também, ok? Então é isso aí, falou, brigadão, valeu!